Glória a Deus. É isso aí. Já estamos no Instagram, estamos no Facebook. Boa tarde, vamos chegando a mais uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando, o tema da live de hoje é não se culpe. E eu creio que Deus vai falar aos muitos corações nessa tarde. Então vamos chegando, vamos compartilhando, tá? Eu estou aguardando você. Eu estou aqui entrando no Instagram também. Espera aí. Não, estou botando o tema. Glória a Deus. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção estarmos juntos. Eu tenho certeza que essa live vai falar muito ao seu coração. Vai compartilhando aí. Amém? E eu já vou começar a palavra. Deixa eu só entrar no Instagram aqui. Eu não vou demorar. Aleluia. Glória a Deus. E nós já vamos começar a liberar a palavra nessa tarde. Deus é poderoso. Aleluia. Para trabalhar nos nossos corações. Ele é poderoso para nos transformar. Aleluia. Boa tarde, você que está chegando para estar comigo nessa live 3. Ó, você que não assistiu as outras lives, volte lá na minha rede social depois e assista a live 1, assista a live 2 e hoje é a live 3. Aleluia. Nós estamos aqui mais uma vez nessa semana especial com essas palavras que nós estamos liberando, né, para você, para te abençoar. Esse ano ainda nós vamos ter a nossa live musical, a número 2. Estamos preparando a live 2, está vindo aí com músicas tremendas que vão abençoar o seu coração, vai arrebatar muitos corações para Jesus. Vai compartilhando essa live, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no Facebook, vai compartilhando, vai enviando no direct, amém? Vai aí chamando as pessoas para estar conosco em nome de Jesus, nessa tarde tremenda, que vai ser um divisor de águas na nossa vida, amém? Glória a Deus. O tema da live de hoje é não se culpe. Não se culpe. Olha, eu creio que Deus vai falar a muitos corações essa tarde. Eu creio que o Senhor vai desatar nós em vidas aqui nessa tarde. Fique ligadinho que a palavra do Senhor vai falar aos nossos corações nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Entenda em nome de Jesus. Não se deixe levar pelos seus sentimentos. Nós aprendemos aqui essa semana que o nosso coração ele é enganoso, tá? Os nossos sentimentos, eles são subjetivos e efêmeros. O que isso quer dizer? Os nossos sentimentos, eles são íntimos, eles são temporários. Por isso nós não devemos nos levar pelos nossos sentimentos. Não se deixe guiar pelo que você está sentindo hoje. Não se deixe guiar pelo que você está sentindo agora. Não se deixe guiar pelo que você tem sentido por esse tempo. Porque muitas vezes nós tomamos decisões pelo que estamos sentindo agora. E tomamos decisões que comprometem o nosso futuro. Mas nossos sentimentos não são dignos de confiança a ponto de nós tomarmos decisões baseadas nele. Por quê? Porque os nossos sentimentos são efêmeros, são passageiros. Você não deve se estribar nos seus sentimentos. Você não deve se apoiar nos seus sentimentos. Mas você deve se estribar, você deve se apoiar
na palavra de Deus. Por quê? Porque se por um lado os nossos sentimentos são subjetivos, passageiros, a palavra de Deus é objetiva. A palavra de Deus é objetiva, a palavra de Deus é verdadeira. Aleluia. Então, eu não posso ser guiado pelo que eu sinto. Eu tenho que ser guiado pela palavra de Deus. Logo, eu entendo que o Senhor falou algo ao meu respeito, está falado. Se Deus me perdoou, eu estou perdoada. Se Deus falou algo ao teu respeito, está falado. Não importa o que as pessoas venham dizer, não importa o que os seus sentimentos estão dizendo, uma vez que a palavra do Senhor liberou algo sobre mim, falou algo ao meu respeito, essa é a verdade que deve ser considerada. E não os nossos sentimentos, porque como eu disse no início, os nossos sentimentos são subjetivos, passageiros, mas a palavra de Deus é objetiva e verdadeira. Você pode dar um glória a Deus aí? Quem está comigo nessa tarde para dar o glória da vitória? Vai compartilhando aí essa live. Vai chamando as pessoas que você conhece. Deus tem uma palavra que vai tirar essa pessoa desse estado de paralisia espiritual. Aleluia. Porque muitas das palavras que Deus me dá são palavras de perseverança, são palavras que trazem despertamento espiritual. Aleluia, glória a Deus. Se Deus diz, eu te perdoo, você está perdoado. Se Deus diz que você é livre para viver os propósitos de Deus, que aquele seu pecado, aquilo que você cometeu, já foi perdoado, você está perdoado, está livre, você verdadeiramente está livre. E nós devemos considerar as palavras do Senhor. Aleluia. Vamos ler o Salmo 32. Quem está com a Bíblia aí? Se você tiver com a Bíblia, você pode abrir no Salmo 32. Mas se você não tiver, você pode escutar, que eu estarei lendo para você essa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, olha só, o tema da live de hoje é: não se culpe. Entenda. Olha o que diz o Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Estou assim com uma régua igual uma professora, porque eu quero hoje te ensinar, eu quero que você entenda, eu quero que você aprenda a como sair desse estado, parar de se culpar, parar de lançar peso sobre a sua própria vida. Já reparou como a gente é bonzinho para as pessoas? Nós somos bonzinhos com as pessoas e nós somos maldosos conosco mesmo. Nós somos covardes conosco mesmo. Nós somos assim malvados conosco mesmo. A gente não se dá uma trégua. A gente se culpa o tempo todo. A gente se cobra o tempo todo. Nessa tarde, o Senhor vai te libertar. O Senhor vai tocar na tua mente, vai tocar no teu coração e vai mudar a tua história. Sabe por quê? Ele não vai mudar a tua história porque eu estou falando, porque eu sou humana, eu sou falha como você, mas ele vai mudar a tua história porque é a palavra dele que está sendo liberada. E a palavra do Senhor tem poder. A palavra do Senhor tem poder. Então o Salmo 32 diz assim: bem-aventurado, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, olha o que Davi está falando aqui. Enquanto
eu calei os meus pecados, enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto os meus pecados eram ocultos, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Ou seja, quem oculta pecado, quem esconde pecado, sofre, geme, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e de estio. Confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Davi tomou uma decisão: olha, eu vou confessar os meus pecados ao Senhor. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pronto. Davi, enquanto estava escondendo o pecado dele, enquanto ele estava ocultando o erro dele, ele estava gemendo dia e noite, ele estava sofrendo dia e noite. A consciência dele acusava ele dia e noite. Mas, uma vez que Davi tomou a decisão de confessar ao Senhor, aquele que é poderoso para perdoar, aquele que é poderoso para fazer nova todas as coisas, aquele que é poderoso para mudar o estado do homem, aleluia. Quando Davi tomou a decisão de confessar o pecado, pronto, o Senhor perdoou. O Senhor perdoou a iniquidade dele e pronto. Davi não continuou vivendo em amargura de vida, não continuou arrastando aquilo, não. Simples assim. O problema todo, o transtorno todo é enquanto ele estava vivendo sem arrependimento, sem a consciência daquele pecado e guardando aquilo para ele. Uma vez que ele liberou aquilo, ó, tirou aquele peso, sabe? Tirou aquela tonelada das costas e confessou para Deus o pecado dele. Acabou. O Senhor perdoou e não se fala mais nisso. O Senhor perdoou e não se falou mais nisso. Sendo assim, todo homem piedoso, aí Davi aconselha, ele teve a experiência dele, aqui no Salmo 32, nós estamos lendo o Salmo 32, Davi confessou o pecado dele, e aí ele teve a experiência de leveza, ele teve a experiência de, cara, se eu soubesse que ia ser tão rápido assim, se eu soubesse que eu ia confessar meu pecado ao Senhor, e essa sensação maravilhosa iria vir sobre mim, eu teria ele confessado há mais tempo. E aí ele conta essa experiência, e ele incentiva as pessoas a fazer o mesmo. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te-á. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercastes de alegres cantos de livramento. Cantos de livramento. Aquele que confessa o pecado fica livre. Livre para viver o novo de Deus. Livre para recomeçar. Não se culpe mais. Pare de se culpar. Pare de se culpar. O Salmo 32 é o Salmo do perdão. O Salmo 32 é o Salmo do perdão. Aqui, no Salmo 32, foi um momento em que Davi estava acabado por causa do pecado dele com Betseba. Então ele estava assim, se sentindo péssimo diante de Deus. E aqui no Salmo 32, ele confessa diante do Senhor. Aqui nós podemos ver no Salmo 32 o arrependimento, a confissão e a disciplina. Você consegue entender isso nessa tarde? Você consegue captar isso? Eu vou repetir.
Coloque a tua mente, você é inteligente. Você é inteligente. O Senhor te deu cérebro para pensar. Bota aí o teu cérebro para funcionar. Enquanto Davi não confessava o pecado, ele vivia gemendo dia e noite. Vivia abatido dia e noite. Os ossos dele estavam sofrendo dia e noite. Mas a partir do momento que ele confessou e ele foi perdoado, acabou aquele peso, acabou a acusação, acabou a tristeza, acabou a paralisia espiritual. Ele começou a louvar, veio sobre ele cantos de livramento, alegria. O problema era só enquanto estava com o pecado oculto. Ele se livrou do pecado oculto, ele teve frutos dignos de arrependimento. O Senhor perdoou e acabou. O Senhor perdoa os nossos pecados e acabou. Se livre dessa culpa hoje. Olha, quando ele confessou imediatamente as suas transgressões, imediatamente veio o perdão. Imediatamente veio o perdão. Deus o disciplinou física e emocionalmente enquanto ele estava ali, naquele peso do pecado. Enquanto Davi estava carregando aquele fardo do pecado, o Senhor veio, e começou a disciplinar ele, física e emocionalmente. Físico, emocionalmente. Físico e emocionalmente. E aí eu quero abrir um parênteses agora aqui. Muitas vezes, quando estamos carregando fardos de pecados não confessados, aquele pecado que já virou um hábito, já virou um pecado de estimação, o Senhor, ele vem com disciplina física e emocional. Ele permite peso na área emocional, ele permite peso na área física. E aí eu te pergunto, quantas enfermidades emocionais são colheitas de pecados? Quantas enfermidades físicas, não vou dizer todas não, algumas enfermidades físicas, algumas enfermidades espirituais, emocionais, são colheitas de pecado, são colheitas de brecha, tá? E aí, quando algo vem assim na nossa vida, quando é colheita, não adianta fazer campanha, não adianta ir para congresso. O caminho é você ir para os pés do Senhor, se humilhar diante do Senhor e se livrar desse pecado, fechar essa brecha, para você voltar a ser livre com o Senhor, para que o diabo não volte a ter acesso na sua vida. Então, enquanto Davi estava carregando o fardo do pecado, o Senhor disciplinou físico e emocionalmente. O Senhor permite situações baterem na nossa porta. O Senhor permite situações difíceis chegarem na nossa vida por causa de colheita de brecha, colheita de pecado. E nós precisamos de algo tão simples: se arrepender, confessar, largar, para que seja liberado esse perdão instantâneo sobre a tua vida. É algo tão simples. Mas muitas pessoas não optam por esse caminho tão simples. O evangelho é puro e simples, mas as pessoas não entendem dessa forma. Davi confessou o pecado, Deus perdoou. Davi confessou e Deus perdoou. Simples assim. Simples assim. Deus te perdoou, acabou. Deus te perdoou, você tem frutos dignos de arrependimento, acabou. Não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. Aqui em Romanos 3,
21, 22 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aleluia! Em 1 João 3, aleluia, 19 e 20 diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Assim diz, olha, Romanos 8, do 31 ao 39, diz assim, olha que palavra, irmão, não é o que a tua consciência diz, não é o que os irmãos da igreja dizem, não é o que a tua família está falando, não é o que o diabo está te acusando, é o que a palavra diz ao teu respeito. Se você conhecer a palavra, ninguém vai te roubar, ninguém vai roubar a tua bênção, ninguém vai roubar a tua vitória, ninguém vai mudar o teu estado de perdoado. Olha o que diz Romanos 8, do 31 ao 39, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O tema da live de hoje é não se culpe. Preste atenção nessa palavra. Tome posse dessa palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Ah, missionário, você não sabe a minha história. Um tempo atrás eu pequei, foi assim, foi horrível, eu me afastei da presença de Deus. Se você já se arrependeu, se você já confessou o teu pecado ao Senhor, lance fora todo sentimento de culpa, em nome de Jesus. Lance fora todo sentimento de culpa, em nome de Jesus. Será que alguém que está comigo nessa tarde aqui no Instagram, no Facebook, você pode dar um glória a Deus, aleluia? Escreva nos comentários, glória a Deus. Eu sou livre, aleluia. Jesus me perdoou, Jesus me libertou, eu sou livre, aleluia. Se tua consciência te acusa, olha, a consciência é aquela vozinha, é aquela voz que fala dentro de nós, tá? Se a tua consciência te acusa, tá? Sobre os seus pensamentos, aquela voz que vem dentro de nós sobre as nossas ações, os nossos sentimentos, né? Que geralmente diz o que é certo, o que é errado, a nossa consciência, né? Ainda que sua consciência esteja falando alguma coisa, você tem uma palavra de perdão liberada sobre você, e a tua consciência, ou seja lá o que for, precisa se sujeitar à palavra de Deus. Cale essas vozes que estão dentro de você, graça e paz.
Irmã Tatiane, glória a Deus. Irmã Simone, glória a Deus. A irmã Cristiane e tantos outros irmãos, irmão João e tantos outros que estão conosco nessa live. Não se culpe. Não se culpe mais. Você tem uma palavra de perdão liberada sobre a tua vida. Cale essas vozes de acusação, em nome de Jesus. A tua consciência, ela precisa ser marcada. Aleluia, irmã Carla, seja bem-vinda em nome de Jesus. A tua consciência precisa ser marcada pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Declare alto e entenda de todo o teu coração. Entenda com todo o teu intelecto. Declare isso. Jesus me perdoou. Jesus me lavou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ainda que um homem natural não entenda, ainda que muitas pessoas não entendam, o amor de Deus foi liberado sobre nós. E o amor de Deus não dá para entender, não é para se entender, é para se receber e sentir. O amor de Deus é algo tremendo, o amor de Deus é algo sem limites. Não procure entender o amor de Deus, não importa a gravidade do teu pecado. Se o Senhor te perdoou, receba esse perdão, receba desse amor, receba em nome de Jesus. Nós repreendemos nessa tarde todo sentimento de culpa apesar do perdão. Porque tem pessoas que apesar do perdão, continuam permitindo que em seus corações esse sentimento de culpa reine. Mas nós queremos repreender nessa tarde, em nome de Jesus, todo sentimento de culpa, porque não faz sentido. Se Jesus já liberou o perdão, você já está livre. Silencie essas vozes de acusação em nome de Jesus. O acusador, ele vem contra nós, mas nós o repreendemos, nós o resistimos em fé. Eu resisto toda palavra de acusação contra a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pare de se sentir culpado pelos pecados passados, pelos pecados antigos. Pare. Jesus lançou os seus pecados no mar do esquecimento. Não é possível que você não consegue entender isso. O Senhor lançou seus pecados no mar do esquecimento e lá Ele colocou uma placa: é proibido pescar. O Senhor lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Será que alguém pode dar um glória a Deus comigo nessa tarde? Você do Facebook, você do Instagram. Será que você pode dar um glória a Deus? O Senhor lançou sobre o mar do esquecimento os meus pecados. E lá Ele colocou uma placa: é proibido pescar. Aleluia. Glória a Deus. Não se culpe por coisas que não deram certo. Não se culpe. Você caiu, se levanta de novo em nome de Jesus. Não se culpe por coisas que não estavam no seu controle. Não se culpe mais, não se culpe por palavras de pessoas, palavras que lançaram contra você, palavras negativas. Não se culpe. As pessoas, elas têm dificuldade de reconhecerem seus próprios erros e elas lançam no outro. Elas lançam no outro peso. Elas lançam no outro palavras. Entendeu? Mas tem pessoas que tomam posse disso. Não se culpe por palavras lançadas por pessoas, né? Não tome posse disso. Você precisa, em nome de Jesus, se você tem uma situação na sua vida que você não se perdoa, se você tem uma situação que você não consegue ter esse sentimento de que você está perdoado, perdoada por Deus, você precisa usar a tua inteligência, teu cérebro. Você precisa analisar
a situação. Você precisa voltar lá, analisar a situação, responder as perguntas que precisam ser respondidas sobre esse episódio da tua vida. O que você precisa fazer é separar os eventos das lições. Missionária, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu vou te explicar. Olha só. Houve alguma situação na sua vida que te abateu, que te entristeceu, que você cometeu algo que entristeceu o coração do Senhor. Olha, você precisa, isso foi um evento na tua vida. Ah, missionário, eu fui criado de uma forma que eu não fui amada. Eu fui criada de uma forma que eu não fui amada. Eu fui abusada. Eu fui desprezada. Olha, eu roubei um objeto. Ah, eu caí em pecado com uma determinada pessoa. Sim, esse foi o evento. Agora, quais as lições você tirou dessa situação? Quais as lições que você tirou deste evento? Uma coisa é o evento, outra coisa é o arrependimento e outra coisa são as lições que eu tiro deste evento. Mas tem pessoas que não passam pela sessão do arrependimento e nem pela sessão da análise das lições. Ela fica só no evento. Ah, eu fui abandonado. Ah, eu pequei. Ah, eu traí. Ah, eu roubei. Ah, eu menti. E aí a pessoa se paralisa ali naquele evento e não avança para as próximas etapas. Houve um evento negativo na tua vida. Houve uma tragédia na tua vida. Houve um evento que foi um terror, um transtorno na tua vida. Vamos para a segunda fase. Arrependimento e análise desse evento. Vamos para a terceira fase. Quais as lições você tirou desse evento? E andar para frente. Sair daí. Sair desse quadro. Sair dessa situação o mais rápido possível. Andar, avançar. Porque o único que ganhou a vida andando para trás, dançando para trás foi Michael Jackson. Negócio nosso é ir para frente, é avançar. Jesus nos chamou para avançar. Eu avanço para o alvo, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Assim diz a palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, saiba separar o evento do arrependimento e das lições que esse evento trouxe à sua vida. Quantas vezes em aconselhamento você pergunta a uma pessoa: por que você está vivendo assim? Por que você está nessa situação? Ah, me abandonou. Uma pessoa me abandonou. Uma pessoa me bateu. Uma pessoa me feriu. Eu pequei contra o Senhor. E quais as lições essa situação te trouxe? Não, missionário, você não está entendendo. Eu pequei contra o Senhor. Tá. E quais as lições você tirou dessa situação? Não, missionária, eu pequei, eu me sinto culpado. Ou, eu estou te perguntando, quais as lições essa situação te trouxe? Essa situação, você pecou, fulano fez isso com você, este é o evento. Tá, o evento você já me contou. Agora eu quero saber quais foram as lições que esse evento trouxe para você. Fecha a conta. Pega a situação, analisa o que te aconteceu. Pode ter sido a pior tragédia. Você pode me contar a história mais triste nessa tarde. Jesus está pronto para te libertar, te perdoar e fazer nova todas as coisas para você prosseguir. É necessário você fazer a conta, resolver o problema, fechar a conta e partir para frente. Partir para frente. Ah, mas como assim? O Senhor me perdoou, o Senhor vai me perdoar. Mas as pessoas vão falar porque o que eu fiz foi muito grave. As pessoas vão falar. As pessoas vão querer desenterrar o teu passado. As pessoas vão querer
falar mal de você, vão querer desenterrar, os entulhos. Mas o que importa não é o que as pessoas vão falar de você, não é o que os irmãos da igreja estão falando de você, não é o que os vizinhos estão falando de você. O que importa é o que Jesus fala ao teu respeito. Porque falar, até papagaio fala, tá? Se você se importar com tudo que fala, se eu me importasse com tudo que fala, eu não estaria aqui fazendo essa live para você. Eu estaria debaixo do cobertor das dores, do meu edredom das dores. Eu estaria em profunda depressão se eu me preocupasse com o que os outros falam. Sabe com o que eu estou preocupada? Com o que Jesus fala ao meu respeito. Você deve estar preocupado, ficar preocupado com o que Jesus fala ao teu respeito. Não se culpe mais. Cara, é por isso que eu falo. Por isso que é importante o conhecimento da palavra. Porque quando você toma posse da palavra, quando você entende que Jesus morreu pelos seus pecados, que Ele levou sobre si a sua culpa, as suas culpas Ele levou sobre Ele, o diabo não tem mais poder de te acusar. A acusação é a artimanha do pecado. A acusação do pecado a acusação é a artimanha do diabo. É o papel dele. Sinto muito se você tem o costume de acusar alguém, ou se você está acusando a você mesmo, se culpando, você está em pecado. Se acusar, se culpar, é desconsiderar o sacrifício de Jesus na cruz. Tá? E acusar é fazer o papel do diabo. Nós não estamos aqui para fazer o papel do diabo. O diabo é acusador, o diabo é caluniador. Pare de se acusar. Pare de acusar pessoas. Pare de se culpar. Não se culpe por situações que já foram perdoadas. Vira a página. Vira a página, troca o disco. Não ignore a morte de Jesus na cruz por você. Aleluia. O sentimento de culpa é pecado contra Deus. E além disso, o sentimento de culpa, ele é paralisante. Ele prejudica os sentimentos, ele prejudica os relacionamentos. Olha, o sentimento de culpa, ele prejudica tudo. Ele prejudica tudo. A proposta de Deus hoje para você é: se arrependa, confesse seus pecados e confesse também aos outros que estão envolvidos nesse pecado. Se houver pessoas envolvidas nesse pecado, confesse a elas também, peça perdão, aceite o perdão de Deus e siga adiante com alegria. Siga adiante com alegria, sem negligenciar a obra de Cristo. Porque tem pessoas que pecam, Jesus perdoa e mesmo assim ficam. Nunca mais eu posso fazer a obra de Deus. Então você não aceitou o perdão de Deus. Então você não considerou o perdão de Deus. Cara, se você foi perdoado por Deus, você está liberado. Não há culpa, não há sentença de culpa mais contra a sua vida. E você está livre para fazer a obra de Cristo. Quem disse que você não pode recomeçar? Quem disse que você não pode recomeçar? Jesus pode fazer nova todas as coisas na sua vida. Jesus pode fazer nova todas as coisas. Você que chegou no finalzinho da live, você pode voltar depois nessa palavra que é tremenda e vai te abençoar. Mas não se culpe mais. Não se culpe mais. Não deixe mais que palavras de acusação venham contra a sua vida. Eu quero declarar nessa tarde que você é livre para viver o novo de Deus. Você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para fazer a obra do Senhor. Vamos orar nessa hora em nome de Jesus? Compartilhe essa live. Abençoe pessoas. Se você sente que essa palavra é para alguém que vem se culpando, se martirizando por algum pecado passado, não consegue avançar,
não consegue mudar de nível, não consegue ir para o novo de Deus, compartilha essa palavra, compartilhe, manda pelo direct, manda pelo message, compartilha aí, porque vai abençoar muitas pessoas. Eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos aqui o Salmo 32, o qual nos mostra, Senhor, que o Senhor, enquanto Davi estava sob o peso do pecado, enquanto Davi não tinha confessado o pecado, os ossos dele estavam sofrendo, sendo ruídos. Ele estava gemendo dia e noite, sofrendo, por causa do peso do pecado. E o Senhor permitiu, por causa do pecado, disciplinas físicas e disciplinas emocionais. Ou seja, a nossa carne sofre, as nossas emoções sofrem, por permissão tua, Senhor. Porque nós não nascemos para levar peso do pecado, mas uma vez que Davi confessou e ficou livre, o Senhor simplesmente perdoou ele. E ele ficou livre para adorar, livre para liberar cantos de livramento. Pai, nós queremos ser livres para nos alegrar na tua presença. Quem disse que nós vamos levar pesos eternos por causa de pecado? Não. A tua palavra nos garante libertação. A tua palavra diz que pelo teu sangue nós somos livres, limpos. E nós tomamos posse dessa identidade do Senhor sobre a nossa vida. Nós tomamos posse, Pai, da tua palavra liberada sobre nós. Nós não queremos, ó Pai, dar ouvido ao que as pessoas dizem ao nosso respeito, sobre acusações a nosso respeito. O que importa é o que o Senhor liberou. E se o Senhor disse que nós estamos perdoados, nós estamos perdoados de uma vez por todas. Nós somos livres para te adorar. Eu quero declarar que essa pessoa é livre em nome de Jesus. Não importa quanto tempo aconteceu, se foram há 10 anos atrás ou há 5 minutos atrás, esse pecado. Se essa pessoa se arrependeu de coração, Pai, eu quero declarar, Pai, ó Deus, a leveza do teu Santo Espírito sobre a vida dessa pessoa. Eu quero declarar que essa pessoa é livre em nome de Jesus para viver o novo de Deus. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que essa pessoa está livre de toda acusação, de tudo que prende, Pai, essa pessoa, Pai, que tem vivido um peso emocional, ó Deus, por causa de alguém que abusa dessa pessoa emocionalmente, lançando culpa que nem é dessa pessoa. Nem é dessa pessoa a culpa, mas tem alguma pessoa que lança esse peso. Essa pessoa que abusa emocionalmente dessa pessoa, dizendo que você é culpada, você que faz tudo errado. Se isso aconteceu, a culpa é sua. Pai, nós declaramos que essa pessoa será livre, em nome de Jesus, desse abuso emocional. Essa pessoa será livre dessas palavras de acusação, essas palavras de peso que não são dela, em nome de Jesus. Pai, nessa tarde eu declaro livre todas as pessoas que ouvirem essas palavras. Nós tomamos posse do que a tua palavra diz ao nosso respeito. Nós tomamos posse, Pai, do Salmo 32. Nós tomamos posse, Senhor, de Romanos 3, 21, 22. Nós tomamos posse de 1 João 19 e 20. Nós tomamos posse de Romanos 8, 31 a 39. Nós somos livres. A cédula que era contra nós foi rasgada, foi destruída. E nós somos livres na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Amém. Você que chegou no finalzinho dessa live, compartilhe e volte lá no início. Nós temos a live 1, a live 2 e essa é a live 3 dessa semana. Amanhã nós estaremos fazendo a live 4. E o tema da live de amanhã é seja generosa, seja generoso. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.